o que realmente acontece na CBF. Esse final de semana com Sport, Náutico, Santa Cruz, Central e Retrô em campo. Olha, vai dar o que falar esse final de semana. E você vai curtir tudo aqui na crônica do colega André Luiz Cabral, que vai dar a sua opinião sobre o que vai acontecer e o que está acontecendo na CBF. Faz o seguinte, foi sugestão, viu? Senta, prepara o cozido, minha gente. Eu adoro cozido. Que eu volto já. Alô, meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Aqui na tela, nossos patrocinadores oficiais do canal WA Repórter 100, um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro, minha gente. E tem aquela pitada de humor para o seu dia ficar muito mais legal. Eu tenho uma dica importante para você que assiste todos os nossos vídeos, que é empresário, que é dono de algum estabelecimento, quer anunciar, quer mostrar sua empresa aqui na tela? É muito fácil, gente. Entre em contato comigo aqui pelo YouTube ou pelo nosso e-mail pix, welaraújo@hotmail.com, ou pelo nosso Instagram. Vai lá, eu quero falar com você. WA Repórter 100 é o endereço do nosso Instagram. Beleza? Olha, vamos fazer isso aqui porque vem uma crônica sensacional de André Luiz. Deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Olha, quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do nosso Pix, welaraújo@hotmail.com. Esse endereço fica fixo aqui, gente, na descrição, em todos os nossos vídeos, para você ajudar a hora que você quiser e puder. Eita, rapaz, chegou o Super Pix aí. Chegou o Super Pix, galera. Muito obrigado ao José e Souza Borges por mais uma contribuição neste Super Pix aqui no canal. Muito obrigado de coração para quem incentiva o nosso trabalho, quem tira um minutinho da vida de cada um para incentivar o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Meus amigos, André Luiz Cabral botou para torar no comentário de hoje. Vamos ouvir a crônica de André Luiz aqui no canal. Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. E mais uma vez, nesse vira e mexe, nesse puxa e encolhe, o futebol brasileiro prestes a mais uma crise. Como se não bastasse a seleção brasileira dentro do campo, passando vexames e mais vexames, caindo técnico, voltando técnico. E na semana que, enfim, foi anunciada oficialmente, confirmada pelo Carlo Ancelotti, a sua vinda para treinar a seleção brasileira a partir do próximo dia 26, ou seja, daqui a 10 dias... Eis que a quinta-feira surpreendeu muita gente com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues do comando da Confederação Brasileira de Futebol. Isso causa uma instabilidade dos negócios, uma instabilidade na credibilidade do futebol brasileiro. É claro que para o Ancelotti ter confirmado a sua vinda para a seleção brasileira, para que a CBF, um dia antes da confirmação do Ancelotti, ter confirmado a sua contratação, é de se imaginar que o contrato entre as partes esteja assinado. E aí o contrato assinado, para que você não cumpra, existe uma multa, e certamente uma multa vultosa para ambas as partes, no caso do não cumprimento do contrato.
Mas fico eu aqui a imaginar, cá com os meus botões, como fica a cabeça do Carlo Ancelotti, o italiano, com uma vida profissional absolutamente bem-sucedida, uma vida tranquila com os seus 65 anos, muito bem na Europa. Observem, ele, depois de perder o jogo para o Barcelona, foi para a Inglaterra passar a folga. Então, quer dizer, um cidadão absolutamente tranquilo, vivendo no seu continente e com muita tranquilidade e credibilidade. Vai se meter nesse negócio aqui da Confederação Brasileira de Futebol, que uma hora o presidente é tirado por denúncias num acerto político para que ele pudesse ser reeleito em 2022, usando a artimanha da antecipação da eleição, que é legal, mas acredito que não seja moral, né? Em um ano do que estava previsto para mais um mandato até 2030, no comando da Confederação Brasileira de Futebol, e isso vai quebrando a credibilidade, vai quebrando exatamente o glamour da seleção brasileira. Se o torcedor já é afastado por vida da seleção brasileira, porque a seleção só joga no Brasil porque é obrigado a jogar as eliminatórias, porque quando faz amistosos, faz fora do Brasil por compromissos comerciais. Então isso, de certa forma, também já vem há algum tempo, há muitos anos, afastando a seleção brasileira do seu torcedor. E é claro, escândalo em cima de escândalo, determinação judicial tira, determinação judicial recoloca, isso fere a credibilidade do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar para ver. Foi determinado pelo Tribunal de Justiça que o vice-presidente Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República, José Sarney, assuma o comando da CBF e ele tem um prazo para convocar novas eleições para a Confederação Brasileira de Futebol. E olha que no mês de março, o Edinaldo foi eleito para mais um mandato. Mas a confusão toda está lá atrás, em 2022. Então, pobre do futebol brasileiro, que vai tropeçando nas próprias pernas e uma incapacidade de gerar crises, né? de administrar crises e uma grande capacidade de criar a crise. Esse é que é o grande detalhe e o grande problema que certamente deixa o torcedor brasileiro cada vez mais chateado. Estamos chegando para o prazo de um ano para a Copa do Mundo. Dia 11 de junho é que vai começar a Copa do Mundo e a seleção brasileira, dentro de poucos dias, 3 semanas aproximadamente, vai ter 2 jogos fundamentais, importantíssimos para a sua classificação para a Copa do Mundo. E olha que quase todo mundo vai estar na Copa com esse inchaço de 48 seleções. O futebol pernambucano vai ter mais um final de semana pela frente. O Náutico já no Rio Grande do Sul vai jogar em Erechim, logística difícil, complicada, viagem desgastante e um tabu gigante. Há mais de 20 anos que o Náutico não vence nenhum adversário no Rio Grande do Sul. Nem a dupla Grenal, nem Juventude, nem Caxias, nenhum adversário que o Náutico teve pela frente. Gaúcho, jogando nos Pampas, o Náutico venceu. E com algumas dificuldades, o técnico Hélio dos Anjos deve fazer 2 mudanças na equipe do Náutico, uma delas na zaga, e aí a gente vai observar exatamente como o Náutico vai se portar. O Náutico precisa reagir no Campeonato Brasileiro da Série C, né? E para que essa reação aconteça, para que de fato o Náutico verdadeiramente passe a disputar o campeonato, a ter a condição de chegar na disputa ao menos de vagas de acesso, o Náutico precisa também vencer jogos como visitante. E se esta semana o Náutico teve uma semana tranquila, jogou no último sábado, matou o jogo contra o Confiança ainda no primeiro tempo, não teve dificuldades maiores na partida dos aflitos, agora vai ser realmente um sufoco. O Náutico chegou somente ontem à noite em Erechim, vai retornar num desgaste muito grande durante todo o domingo para na terça-feira pela Copa do Brasil ter o São Paulo
tendo a missão de vencer, para tentar se classificar para as oitavas de final. Não custa nada lembrar que no chamado jogo de ida no Morumbi, o São Paulo venceu por 2-1. Então, é um desafio. O Náutico não tem o Luiz Paulo, o Igor Fernandes vai retornar à lateral esquerda, provavelmente. Não é aquele jogador que encanta, que enche os olhos do torcedor alvirrubro, mas infelizmente é o que está à disposição no momento do técnico Hélio dos Anjos. Também no sábado, o time do Sport voltará a campo no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, numa semana absolutamente turbulenta, preocupante, relatos assustadores dos bastidores do Esporte Clube do Recife, saída de diretor, imprensa barrada nas comemorações dos 120 anos do esporte, na última terça-feira, todo um conjunto de dificuldades, problemas e, sobretudo, desconfiança do torcedor do Esporte Clube do Recife. E, verdadeiramente, o que me assusta é que, como já diria um político lá dos Pampas, eu venho de longe, e estou acostumado no Esporte Clube do Recife, principalmente, quando você tem uma crise instaurada, porque se isso que está acontecendo na Ilha do Retiro não for uma crise, a gente vai ter que redefinir o que é crise no futebol. E era sempre a convocação de ex-dirigentes, de ex-presidentes, para que houvesse sugestões, pudesse formar até um colegiado para tentar ajudar, né, o presidente, desarmando o espírito, mas me parece que a atual gestão do esporte não é bem assim. Né? Não é bem de estar acenando para uma certa dificuldade, que é absolutamente clara que essa dificuldade é existente para tocar o barco. A fogueira das vaidades está queimando o vestiário da Ilha do Retiro, e isso, evidente, é muito preocupante. Não se sabe até onde vai a capacidade do novo treinador, que já entrou numa fogueira, né, ao estrear na Ilha do Retiro, o que poderia ter sido evitado, tomando uma goleada por Cruzeiro por 4-0, e não foi maior ainda o desastre para o esporte, porque o Cruzeiro literalmente tirou o pé. Teve jogo na quarta-feira pela Sul-Americana, tem o Atlético Mineiro na rodada de fim de semana, o maior rival da equipe do Cruzeiro, então nitidamente a equipe cruzeirense tirou o pé. E vai o esporte enfrentar o time do Ceará, sempre complicado, sempre muito duro, jogo no Castelão, clássico do Nordeste, o time do Ceará num outro momento para lá de positivo, diferentemente do esporte, numa semana muito tranquila, e o esporte vai para o desafio tentar quebrar esse tabu de 10 partidas sem vencer e tentar dar um alento no final de semana ao torcedor do Esporte Clube do Recife. O domingo, a pedida é um clássico em Caruaru, e o bom é que teremos as duas torcidas. Tem uma parte lá da arquibancada da Rua São Paulo interditada, não vai poder ser utilizada, aí é uma questão estrutural do estádio, que aliás é um problema dos nossos estádios já há algum tempo. Está aí o Santa Cruz com 30 mil lugares, metade da sua capacidade apenas nessa disputa de Série D, e no momento onde as duas equipes chegam muito bem. O Central vem de uma vitória fora de casa e de uma vitória convincente, de uma vitória onde o Central foi protagonista na partida do começo ao fim contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E a gente já falava, era o jogo para vencer, porque o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, em tese, não briga pelas vagas de classificação. América de Natal, Santa Cruz, Ferroviário, Central, Souza, a gente elenca esses 5 por 4 vagas. Então o time do Central, na sua terceira partida em casa, vai buscar a terceira vitória
nesse Campeonato Brasileiro da Série D. O Santa Cruz em lua de mel com o seu torcedor, que recebeu uma grande notícia. O torcedor do Agreste, o torcedor da região vai poder acompanhar, vai poder estar de perto vendo o Santa Cruz Futebol Clube, e a gente fica aqui na torcida de uma verdadeira festa, de uma grande festa. Essa aqui é a realidade, a festa do futebol, a emancipação política de Caruaru, 168 anos, e aí, evidentemente, ficamos na torcida de que tudo transcorra em paz, e aquele que desempenhar o melhor futebol, aquele que estiver numa tarde e noite mais inspirada, possa vencer esse confronto. Há quem diga que um empate é um bom resultado para o Santa Cruz, sim. Para o Central, a vitória realmente é mais importante. É fundamental para encostar no Santa Cruz em termos de pontuação. É evidentemente que, a depender da chamada situação de jogo, do que acontecer na partida, o empate pode ser, sim, um bom resultado para as duas equipes. E o Retrô é o nosso outro representante, que vem com muita dificuldade, vem trôpego nessa Série C, cada vez mais se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. Vem de derrota no Rio Grande do Sul, demitido o técnico Milton Mendes, o Iris Silva vai voltar a comandar a equipe do Retrô, e ele enfrenta um adversário direto, que até aqui a única coisa que fez no campeonato foi atrapalhar a vida do Náutico, que foi o Itabaiana de Sergipe. Ganhou do Náutico de virada, o Náutico não conseguiu sequer trazer um ponto lá de Sergipe, e para o jogo da Arena Pernambuco, que está marcado para as 7 da noite do domingo, o Retrô precisa urgentemente voltar a vencer. Mostrou muita raça, muita entrega no último jogo em casa contra o Figueirense, saiu atrás do marcador, fez a virada. Agora, contra a equipe do Caxias, abriu o placar, mas tomou a virada. Então o Retrô precisa reagir o quanto antes neste perigosíssimo Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente fica, evidentemente, aguardando um excelente final de semana para o nosso futebol, e que as nossas equipes possam fazer o torcedor um pouco mais feliz. A última rodada, em linhas gerais, foi muito boa, né? Somente o Sport e o Retrô não venceram, mas Santa, Náutico, Central venceram. Agora, o desafio é que todo mundo joga fora de casa, à exceção do Retrô e, obviamente, do Central, que vai receber no Lacerdão a equipe do Santa Cruz Futebol Clube. Pronto, minha gente. André Luiz Cabral, que vai participar do nosso bate-papo esportivo domingo, 20 horas, aqui no canal WA Repórter 100. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Olha, não esquece de deixar o like, é importante para o crescimento do canal. Saúde acima de tudo.